Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Bem galera, hoje vamos falar sobre neoplasias, principalmente vamos abordar os conceitos gerais que envolvem, né, a definição, a classificação dessas neoplasias, de onde que provém o nome e os dois tipos principais de neoplasias, obviamente classificadas pela parte clínica, né? Obviamente também tem outras classificações que a gente irá observando. Então vamos falar sobre isso. Não esqueçam de deixar seu like, tá? E deixar seu comentário, sua dúvida na caixa de comentários logo aqui embaixo e compartilha com quem precisar dessa aula. Essa aula é bem dinâmica, é bem direto ao ponto, né? Quando a gente vai começar a falar sobre neoplasias, obviamente está relacionado com desenvolvimento biológico, né? Então, normalmente a gente inicia com duas células, essas duas células depois elas se transformam no 4 em 4, em 8 em 16, 32, etc, etc, até a formação do embrião, posteriormente do feto e o nascimento, no caso desse ser humano, né? Obviamente, nós temos 70 trilhões de células no corpo, tá? Essas 70 trilhões de células estão diferenciadas em diferentes tipos celulares, sendo que quando a gente fala disso, né, do desenvolvimento biológico, isso está relacionado diretamente com a multiplicação celular, já que ela ocorre espontaneamente, independente, né, de algum sinal, ela vai constantemente ter esse processo de no caso de divisão celular. E isso obviamente é necessário no caso quando as células morram, porque elas têm um tempo de vida dependendo do tipo de célula. E outros conceitos que a gente tem que entender quando a gente fala de multiplicação celular é proliferação e diferenciação, que elas basicamente, né, como estamos observando aqui, elas recebem influência de agentes internos e externos às células, como por exemplo os fatores de crescimento locais e endócrinos, que são muitas vezes próprios das células ou de órgãos endócrinos, né, que aumentam essa capacidade. E essas células elas vão estar dispostas, vão estar organizadas nos microambientes. Esse microambiente nós chamamos de matriz extracelular. Obviamente, nessa matriz celular, durante muito tempo, ela teve, no caso, não teve uma relevância que ela precisa. Essa relevância que ela precisa é importante, já que a matriz extracelular hoje não é mais simplesmente um grupo de tecidos, hoje é uma estrutura que compreende, né, compreendida por várias substâncias presentes nela. Assim mesmo, a gente precisamos entender o conceito do que é tumor, do que é neoplasia e do que é câncer. São três coisas diferentes, na qual muitas vezes são utilizadas como sinônimos, embora a definição é muito clara, né? Então vamos ir falando. Tumor, o que é tumor? É qualquer coisa que ocupe espaço de uma maneira assim bem tranquila, né? E que leve ao aumento de uma determinada região ou tecido. Ou seja, vai preencher um determinado local. E lembrar que esse tumor, né, também é um dos sinais flogísticos da inflamação, como tínhamos visto na aula de inflamação, né? E que, obviamente, não está associado à proliferação de células, e sim ao acúmulo de fluidos, tá? Então, nesse primeiro momento, esse tumor é um acúmulo de fluidos. Então, eu posso ter tumoração por acúmulo de fluidos. Obviamente, isso aí é uma parte derivada dos processos de inflamação, ou também por presença de uma reação inflamatória a um corpo estranho e por uma proliferação exacerbada de células. Beleza, pessoal? Então, a gente define que tumor é um conceito mais geral, menos específico para esses aumentos no organismo. Já quando a gente fala de neoplasia, são células se proliferando, se acumulando de uma forma desorganizada e descontrolada, tá? Obviamente, a gente vai ter que analisar as neoplasias benignas e malignas.
Em conjunto, também temos o parênquima, que é o conjunto dessas células, que é importante porque nela nasce a nomenclatura que é dada a essas, no caso, a esse tipo de neoplasias, em conjunto também com estroma. Então, como tínhamos falado, né, tumor é qualquer lesão que tem como consequência o aumento do volume, seja uma região ou um tecido. Ela também pode ser uma inflamação localizada, né, no caso, que normalmente a gente chamava edema, né? E o tumor é um conceito geral que podemos ter no tumor. Ele que, como a gente já falou, um acúmulo de fluidos, presença da resposta inflamatória a um corpo estranho, e pode também ser a proliferação exacerbada de células. Na parte da proliferação exacerbada de células está mais envolvida com o estudo de neoplasias. Então, neoplasia etimologicamente, pelo conceito da palavra, vem de neo, novo, e plasia, formação, crescimento e proliferação. Ou seja, plasia é modelagem, um novo modelo celular. Não é transformação como nós tínhamos visto nos outros tipos de adaptação celular. Ele é uma coisa diferenciada. Assim mesmo, o conceito mais geral de neoplasia é dado dessa forma: uma lesão constituída por proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma, em geral com perda ou redução de diferenciação em consequência de alterações tanto em genes como em proteínas, né? Tanto que isso é um objeto, as proteínas e os genes são objetivo de estudo bastante nas neoplasias, e que regulam a multiplicação e a diferenciação das células, já que como é descontrolado, então se perdeu essa regulagem e diferenciação das células nas neoplasias. Então nós vamos ter, galera, que essas neoplasias podem ser benignas ou malignas. Obviamente aqui umas coisinhas diferentes que são clássicas delas, né? As benignas não são letais, tá? Elas não são letais, mas assim, nem sempre é isso, porque imaginemos que tenhamos um tumor, um glioma no cérebro. Então, obviamente, ele não é letal, ele não vai causar morte, mas ela vai ir crescendo, e essa compressão da massa cerebral, né? Isso pode causar problemas e pode levar à morte ou asfixia, ou estado de coma desse paciente por comprimir a massa cerebral. Beleza? Não causam transtornos ao hospedeiro, e eles, obviamente, né, durante um determinado tempo, isso estamos falando em benignas, não causam, já que elas, a gente vai ver, né, elas vão se encapsular, e elas podem evoluir despercebidos por muito tempo, né? Aquele momento, né, na qual, né, pode ser 6 anos, 5 anos, 6 anos, isso vai depender muito do paciente. Já em comparação com as malignas, o crescimento é acelerado, e muito acelerado. Nas benignas é lento o crescimento. E as malignas provocam perturbações homeostáticas graves. Então, quando você fizer um exame, um leucograma, no caso, um exame bioquímico, você vai ver que vai ter diferenças, principalmente alguns marcadores celulares. E, obviamente, essas malignas podem levar à morte, principalmente nos estágios finais, terminais da doença. Obviamente, não tem como te falar que ela tem cura, vai depender muito, né? A gente vai explicar isso na próxima aula, mas normalmente só adiantando, isso vai depender, no caso do diagnóstico mais precoce. A classificação dessas neoplasias, ela pode se dar principalmente pelo comportamento clínico que deriva desses tumores, no caso. Então, pode ser benigno e maligno. A gente também pode ter uma classificação pelo aspecto microscópico, histomorfológico, características morfológicas celulares, e pela origem da neoplasia, proveniente de que tecido. São as 3 grandes classificações. As neoplasias benignas, para fazer a nomenclatura delas, nos referimos com o sufixo oma. Obviamente, esse oma vai se utilizar em epitélio, em tecidos não epiteliais, qualquer que não seja. Você sabe que epitélio, né, a parte superior, né, de uma estrutura, é a parte final de uma estrutura.
Então, quando não é um tecido não epitelial, ele se utiliza omas, esse sufixo. Já quando ele é epitelial, nós utilizamos os termos adenomas, porque são glândulas, papilomas, forma de papilas, e cistadenomas, que é um cisto em uma glândula, né? Então depende onde vai atingir. Aqui eu vou mostrar para vocês um quadrinho na qual estamos fazendo isso e diferenciamos os tecidos não epiteliais e os epiteliais. O tecido epitelial, obviamente, qualquer tipo de epitélio de revestimento e qualquer tipo de epitélio glandular. Por exemplo, se for de revestimento, temos os papilomas. Podemos falar desses epitélios, pode ser no interior do intestino grosso, por exemplo, onde pode formar papilomas. Isso é muito comum. E o epitélio glandular, por exemplo, numa glândula X, pode ser bexiga, pode ser útero, e formar próstata, por exemplo, tudo que secrete um adenoma. Tá? Essa é na nomenclatura de neoplasias benignas. Agora, se forem tecidos não epiteliais, obviamente a gente vai envolver tecidos conjuntivos, vamos ter o tecido fibroso, então seria um fibroma. Se for o tecido adiposo, um lipoma. Se for tecido cartilaginoso, que obviamente provém de um condrócito, é um condroma. Se falamos do tecido ósseo, temos os osteomas, que é uma neoplasia bem rara. Se for tecido mucoso, é um mixoma. Já nos tecidos hematolinfopoéticos, eles têm uma mudança. Como assim, professor? Porque tem as células do sangue. Quando tem neoplasias nas células do sangue, normalmente são chamadas de leucemias. Mas leucemia, professor, não também é igual em maligna? Sim. Então, ela não teve uma mudança, seja de neoplasia benigna como de maligna, é chamado da mesma forma, leucemias. E já nos órgãos linfóides, mesma coisa, temos os linfomas, seja benigna ou maligna, tá? Aqui podemos observar já se for nos vasos sanguíneos, por exemplo, eles vão ser chamados de hemangiomas. Hemangiomas a gente pode encontrar às vezes também presente em grávidas, em mulheres grávidas, dependendo, né, que pode estar num lado do útero, presentes esses hemangiomas, que normalmente se tratam, né, facilmente. E os linfáticos, temos os linfangiomas. Continuamos, temos dos tecidos musculares, musculatura lisa e musculatura estriada. Quando essas neoplasias atingem musculatura lisa, ela se chama leiomioma, porque mio é de músculo, oma da neoplasia e o leio de músculo liso, leiomioma, tá? Em musculatura lisa. E se for estriada, que é musculatura esquelética, os rabidomiomas, tá? Os rabidomiomas. O rábido vem de estriado, essa terminação. E o leio de liso, tá? O tecido nervoso, temos vários também, né? Os neuroblastos, que são as células precursoras das neuronas, dos neurônios, eles podem formar ganglioneuroma. Se for o neuroepitélio, os ependimoma. Se for células da glia, dependendo se forem astrócitos ou oligodendrócitos, se você se lembra, né, pode ser astrocitoma ou também oligodendroglioma, tá? Obviamente tudo neoplasias benignas. Por exemplo, se for nas meninges, meningioma. E aqui uma coisa também interessante, né? Se for nas células do sistema melanógeno, né? Na melanina, né? Os melanócitos, normalmente a gente compara eles como se fosse, no caso, melanoma, né? Mas só que aqui muda, porque o melanoma é quando uma neoplasia benigna, a gente vai ver mais para frente, mas quando ele é benigna, ele é o nevo. A neoplasia benigna é chamada de nevo. E se for do tecido do trofoblasto, né, em gestação, né, por exemplo, ele forma a mola hidatiforme, que é também conhecida como a falsa gestação,
tá? E que é perigosa, né? Porque, como estamos vendo, é uma neoplasia benigna que pode derivar, no caso, numa neoplasia maligna. Então, tem que ter bastante cuidado. Tem gestantes que sofrem desse problema, uma falsa gestação. Se forem células multi ou totipotentes, temos o teratoma benigno. Beleza, pessoal? Então, outras características das neoplasias benignas, elas vão ser que atingem células, são células pouco diferenciadas, tá? Elas não estão diferenciadas no epitélio que elas vão conformar. Essas células dessas neoplasias benignas crescem em blocos, unidas, e elas não infiltram em tecidos vizinhos. Raramente pode acontecer isso. Elas se envolvem dentro de uma cápsula fibrosa, na qual é comprimida, né, cria compressão, por isso que elas passam despercebidas, já que elas não são achadas pelo sistema de defesa do corpo. O crescimento é lento, como tínhamos falado. Esse crescimento é lento, né, apesar de que elas têm uma boa vascularização devido à angiogênese que elas produzem, tá? Que nós também tínhamos falado, que a angiogênese ela é só em 3 momentos da nossa vida, e nas neoplasias ela é uma. Elas não têm zonas de necrose e raramente sangram, ou seja, apresentam hemorragias, tá? E no caso você fala bastante, né, do potencial metastático delas, mas assim, bem difícil delas fazerem isso, só no caso de ter um rompimento ou uma lesão dessa cápsula, que aí podem iniciar o processo metastático, dessa migração celular, né? Elas podem trazer consequências, como estamos falando, né? Embora nem sempre aconteça isso, né? Porque elas podem comprimir, podem fazer uma compressão de vasos e órgãos, e isso leva à produção ou excesso de alguma substância. Acontece bastante no pâncreas. Então, essas neoplasias benignas em pâncreas, elas podem ser perigosas, elas podem causar morte nesse paciente. E se for no sistema cerebral, né, no sistema nervoso, elas podem ser o glioma, o meningioma, né, das meninges, que comprimem todo o encéfalo e pode causar a morte desses pacientes. Aqui eu estou mostrando para vocês a microvelocidade, que estamos mostrando o tecido tubo digestório, obviamente aqui na parte do intestino delgado. Você pode observar aqui que normalmente, eu vou fazer o desenho aqui, ele deveria seguir esta forma, como estamos marcando em vermelho. Mas ele teve uma neoplasia, que tem esse aumento, né, que estou marcando aqui. Esse aumento, obviamente, que vamos encontrar aqui, crescimento de células pouco diferenciadas, que estamos mostrando aqui. Células pouco diferenciadas, que elas vão tender a se encapsular, no caso, e provavelmente se transformar em uma neoplasia maligna, caso não tiver o tratamento adequado. Se a gente faz o histopatológico, também podemos observar aqui o que? Se observa esse tecido que tem várias estruturas avermelhadas que estou marcando aqui. O que é isso aqui? São vasos. Capaz, nas aulas práticas que você viu, né? Eu mostrei para vocês que tem vasos, né? Mas aqui é muito mais. Se nesse tamanho aqui, nessa lâmina, estamos observando que tem basicamente mais de 8, né? Mais de 8, mas tem mais, né? Isso é somente observar bem, tem mais de 8. O que normalmente num tecido normal a gente encontraria 2 no máximo. Entendeu? Então a angiogênese é presente. Aqui nessa figura estou mostrando o tumor de músculo liso, né? Tínhamos falado, né? Liso é leiomioma, né? Obviamente um tumor benigno, os leiomiomas. Aqui podemos observar tanto que na figura A, aqui a figura A e aqui a figura B, células fusiformes, se você chega a observar. Aí, fusiforme, pela essa forma de fuso, tá? Aqui dá para observar com maior razão, né? Essa forma de fuso com esses núcleos alongados, tá? Grande quantidade de vasos, né? Tem muitos vasos aqui, se você observa.
Aqui, ó, toda essa região está cheia de vasos. Você já sabe reconhecer, já observamos os vasos. Obviamente pela angiogênese, e células endoteliais normais. Agora, as neoplasias malignas, obviamente, uma multiplicação fora de controle, crescimento acelerado. Esses tumores malignos são menos diferenciados e têm ritmo de crescimento acelerado, como estávamos falando. Essas células malignas também induzem angiogênese, então vai ter uma angiogênese constante, não para. Como podemos observar aqui no gráfico, né? Células normais. Aí tem durante a divisão celular, elas conseguem a mutação que vai causar a neoplasia e, por conseguinte, vai ter a produção de uma célula oncótica, né? Que é a célula que tem o tumor. Aí essas células oncóticas, elas vão se proliferando, se transformando em neoplasias, num primeiro momento benignas, que podem se transformar em malignas. A nomenclatura dessas neoplasias malignas, já elas vão ter o sufixo sarcoma para as células não epiteliais, tá? Que são células de origem mesenquimal. E quando são células epiteliais, eles levam o sufixo carcinoma, que é de tecido epitelial de revestimento. E também pode ser, gente, que tenhamos tumores mixtos, que sejam tanto sarcoma como carcinoma, ou no início de uma neoplasia benigna com maligna. Aqui eu estou mostrando para vocês, né? Aqui já tínhamos visto aqui, essa aqui é a parte da neoplasia benigna, e aqui o que a gente vai ver agora, que é a neoplasia maligna, né? Lembra aquele papiloma e os adenomas? Então a gente tira o oma e coloca carcinoma. Então, adenocarcinoma, por exemplo, da glândula mamária, por exemplo, adenocarcinoma de próstata, etc. O fibroma é fibrosarcoma, tecido fibroso, liposarcoma, tecido adiposo, condrosarcoma, tecido cartilaginoso, osteosarcoma, que é tecido ósseo, por exemplo. Aqui o que eu falei, a leucemia e o linfoma, que eles não mudam, independente de ser benigno ou maligno, tá? Aqui podemos observar a musculatura lisa, né? O leiomioma, antigamente, agora é leiomiosarcoma. Na musculatura estriada é o rabidomiosarcoma, por exemplo. Para o caso das células neuronais, aí muda, né? Por exemplo, aqui muda um pouquinho, já não se usa mais sarcoma. Se for um dos gânglios dos neuroblastos, são ganglioneuroblastomas ou neuroblastoma, tá? E no caso das células do epitélio, né? Por exemplo, células da glia, né? O astrocitoma, ele se transforma num glioblastoma multiforme. Ou se for do epitélio do nervoso, não é, das células ependimárias, elas vão se transformar de ependimoma a ependimoma maligno. Lembra do sistema melanógeno, que era o nevo? Ele vai se transformar depois a melanoma maligno. E lembra que tínhamos falado da mola hidatiforme, que é a falsa gestação? Ela se transforma em um coriocarcinoma, que seria a neoplasia maligna, que é o que não se espera dessa gestante, que acontece muito, é a falsa gestação que nós tínhamos falado. Aqui estamos mostrando aquele mesmo tecido, musculatura lisa, né? O leiomioma, agora um leiomiosarcoma congênito frontal, tá? Na qual vamos mostrar o tecido neoplásico com alta celularidade e atipias. Lembrando, atipias são formas erradas das células, tá? Aqui temos um carcinoma epidermoide da pele, né? Um tipo de câncer não melanoma, na qual vamos observar os infiltrados inflamatórios na pele, tá? Aqui temos outro infiltrado, vários infiltrados, que bloqueiam muitas vezes vai infiltrar, no caso.
Esse carcinoma epidermoide também cresce em blocos, tá? Obviamente ele vai pegar o epitélio de revestimento na pele, principalmente bloquear a produção de queratina, e essa queratina se acumula, né? Onde eu estou mostrando aqui, ó. Essa queratina se acumula aonde? Nas estruturas chamadas de pérolas córneas, tá? Isso normalmente a gente observa, né? Aqui tem outra pérola, estamos mostrando. Pérola córnea. Aqui a referência, pessoal, tá? Todo mundo já se adicionou aqui no meu canal, tá, gente? Temos que chegar a pelo menos 1000 inscritos nesse ano ainda, né? Obviamente nós estamos com 211, já estamos chegando perto dos 500, gente. Então vamos lá, faça a sua inscrição, deixe seu comentário, seu bom dia, seu oi, seu reclamo, súplica, enfim, etc, etc. Tá? E a gente se vê em próximas aulas. Obrigado, tchau, tchau.